Eu sou a Paloma Miu e eu não sou uma influência literária. Eu sou uma escritora que lê. E a minha última leitura do mês de setembro não, outubro, foi As Presas da Coroa. A gente vai fingir que eu não tô perdida no tempo e que eu não falei setembro, porque eu tô sempre falando setembro e eu desisti. Estamos em setembro. Vai ser setembro pra sempre. E As Presas da Coroa foi a minha leitura de Halloween. Esse vídeo deveria ter saído ontem, mas ele tá saindo no dia 1º de novembro, porque eu não consegui finalizar a tempo de gravar e editar o vídeo. Mas vamos fingir que a gente ainda tá no clima de Halloween. Ei, Halloween! Dia das bruxas! Eu tô até fantasiada de abóbora, não sei se você tá vendo, mas eu vim, ó, de abóbora pra entrar no clima de Halloween um dia depois. As Presas da Coroa é uma história bem curta, na verdade tem só 200 páginas, só que são, sabe, 200 páginas que você tem uma sensação de que você viveu dentro daquele universo durante muito tempo e você não queria ir embora? Essa foi a minha sensação enquanto lia As Presas da Coroa. Não eram só 200 páginas. Eu passei anos da minha vida ali, mesmo que a história aconteça em questão de dias, mas eu vivi ali. Eu conheço aqueles personagens, eu me importo com eles. Foi uma história legal, uma história boa, e como é o primeiro livro da Maria Eduarda, eu sei o sobrenome dela, é porque da Maria Eduarda Gaglianoni, vocês entenderam? Todo mundo entendeu, beleza. E As Presas da Coroa conta a história da princesa Evangeline, que é uma princesa vampira, e da Rosalind, que a gente vai chamar só de Ross, porque ela prefere ser chamada de Ross, que é uma caçadora de vampiros. Nossa, quando eu olhei a sinopse e eu vi que era uma princesa vampira e uma caçadora de vampiros, já me subiu um negócio. Ui, o mundo ficou mais quente do nada, né? Nossa, que interessante. E a cada página eu sentia esse calor aumentando, porque as personagens, elas têm aquele... Sabe aquele molho bem apimentado? É disso que a gente tá falando. Então, se você gosta de livros de personagem arrancando o espartilho, esse livro é pra você. Eu precisava de uma caçadora de vampiros e de uma vampira se pegando urgentemente. E a história é muito bem construída. Eu gostei da maneira como ela criou os personagens e deu personalidade a esses personagens. Para um primeiro livro, a Maria Eduarda simplesmente arrasou. Tem gente que escreve, ó, tem tempo e até hoje não conseguiu ainda construir tão bem quanto ela construiu. E antes de falar um pouco sobre a história, eu gostaria de dar destaque à vilã, que é a Rainha Vitória. A Rainha Vitória é uma vilã sensacional, porque ela é feita para você odiar. Eu detesto quando eu tô lendo um livro. Eu odeio aquele personagem com todas as minhas forças, só que do nada me aparece o passado do vilão. E o passado do vilão faz com que eu me sinta errada. E eu fico, ai, que horror, coitadinho, aconteceram coisas horríveis, por isso que fulano é assim. A Rainha Vitória, ela não tem isso. A Rainha Vitória, ela é aquele personagem para você odiar com gosto, com vontade. Sabe aquele ódio que escorre aqui o veneninho aqui da boca? É esse personagem. E eu amo personagens assim. Eu não quero vilões para amar, eu quero odiar pessoas. Eu quero uma Odete Roitman nas coisas. É isso que eu quero, preciso disso. E a Maria Eduarda nos ofereceu isso com a Rainha Vitória. Estabelecemos bem que a Rainha Vitória é a vilã. E a Princesa Evangeline é a sua filha. Calma que esse vídeo não tem spoiler, por mais que eu queira muito. Eu não vou dar nenhum spoiler, então pode assistir relaxado, sem medo. Eu não vou estragar essa experiência. A Evangeline é a filha única da Rainha Vitória, o que é um grande problema, porque é melhor você ser filho de chocadeira do que ser filho da Rainha Vitória. Porque eu não sei se vocês captaram bem, mas a Rainha Vitória é um ser humano horrível. É podre. Nossa, como ela é podre. Eu consigo pensar em outros seres humanos podres? Consigo, mas ninguém é tão podre quanto ela.
Pra você ver como é que tá a situação. A Vitória, sabe o que ela me lembra? O Michael Myers. Porque o Michael Myers é o mal encarnado. Não existe justificativa para sua maldade. A Rainha Vitória também. Parece que eu me apaixonei pela Rainha Vitória, eu sei. Mas é porque eu gostei tanto da maneira como esse personagem foi construído que eu não consigo parar de falar dela. Ai, que personagem odiável! A Evangeline acaba de fazer 18 anos, então ela vai ser coroada oficialmente como a princesa do Palácio de Buckingham. E ela deveria estar feliz. Só que esse dia ele tá prestes a ser estragado. E é a única coisinha que eu prometo que eu vou falar. Não vou falar mais nada. Juro, juro. Tá no comecinho da história, não tô estragando tanto assim, não. Tenha calma, amiga, segura minha mão, tenha calma, não vai embora não. E a Rainha Vitória, ela faz questão de estragar esse dia. Eu posso falar por quê? Não vou falar por quê. Mas ela vai estragar porque ela estraga tudo que faz a filha dela feliz. Ô, mulherzinha odiável. E a Evangeline tem seu dia estragado, sua felicidade vai embora, sendo obrigada a fazer algo que ela não quer, a fazer algo horrível. E quem tá olhando ela fazer esse algo horrível? A Ross. Então, a gente tem meio que um enemies to lovers, só que, ao mesmo tempo, não é um enemies to lovers. Por quê? Porque a Evangeline, ela não odeia a Ross em momento nenhum. E o que a Ross sente pela Evangeline sempre vem da mitologia, vem do preconceito, né? Essa é a palavra. Porque tudo que é dito a ela é que vampiros são ruins, vampiros são isso, vampiros são aquilo. Então ela já tem ali formulado na sua cabeça esse tipo de vampiro que ela acredita que a Evangeline seja. Porque no passado da Ross aconteceu uma coisa horrível com ela e com a família dela, que eu não posso contar o quê. Foi causado pelos vampiros. Então ela tem aquele ódio pelos vampiros e ela acha que vampiro é tudo igual. Entendeu por que eu usei a palavra preconceito para descrever isso? Meio que ela colocou os vampiros tudo num saco só. E nesse universo, só quem pode ser vampiro é a realeza. Então, sempre que a realeza vai lá e bota um canudinho na pessoa e chupa o sangue dela, e não chupa o sangue todo e a pessoa vira um vampiro, a Ross, que é uma caçadora de vampiros, é contratada e ela vai lá e some com esse problema. Eu tenho certeza que toda família rica tem isso. Alguém que some com os problemas. Eu tenho, não posso provar, mas eu suspeito. Eu sei que você também suspeita. Todo mundo tem essa teoria da conspiração, que não é nenhuma teoria da conspiração. Eu tenho certeza! E a Ross, ela meio que em uma dessas contratações para resolver os problemas lá de quem a rainha andou chupando e não chupou todo o sangue, é porque ou chupa tudo ou chupa nada, querida. A querida não chupou tudo. Aí acaba virando vampiro. Ela toma a decisão de, porra, tô aqui, vou dar cabo de todo mundo. Tem vampiro demais, essa mulher é uma tirana, tá fazendo o povo passar fome. Que rainha escabrosa. E ela decide, vou passar cabo em todo mundo. Consegue? Não consegue. Infelizmente, não consegue dar cabo da rainha. Isso infelizmente, é o que acontece. Só que nesse meio termo, ela conhece mais a Evangeline, porque elas vão se encontrar. E, ai, sabe aquele áudio do... Então ele para e ele a vê. Eu senti isso nessa hora. Só que de uma maneira muito mais brusca, de uma maneira muito mais... Uau, calma, tenha calma, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Porque o primeiro encontro delas, ali, estão tocando minha campainha. O primeiro encontro delas é bem brusco, bem... Nossa, acontece tanta coisa que eu quero tanto contar, mas eu só vou poder conversar com você sobre isso quando você ler As Presas da Coroa e a gente vai poder trocar mensagem por noites adentro falando disso. Nossa, eu mandei muita mensagem pra autora, coitada. Nossa, tudo que... Não entendi muito bem isso aqui, vá mandar mensagem. Ai, eu falando de tal. Eu já tava pedindo spoiler da história. Eu já tava aqui, eu não tenho paciência mais pra não saber das coisas. Eu virei uma grande fofoqueira. Eu preciso saber das coisas antes das coisas acontecerem. Eu virei isso. E a culpa é toda do meu pai, que meu pai é o maior fofoqueiro da rua.
Acabei ficando. Aí fui. O quê? Fui atrás de fofoca lá com a autora. Mas voltando pra cá, que eu já tô me dispersando, que eu tenho um leve TDAH. Leve, não dá nem pra perceber. Não dá pra perceber que eu tenho TDAH. Ninguém nem repara. E a Ross e a Evangeline, ela tem aquele primeiro encontro bem. Que não é um primeiro encontro, acontece antes, mas eu não vou falar. Você vai ter que ler pra saber quando de verdade é esse primeiro encontro aí. Só que é a primeira vez que elas se encostam uma na outra, né? E meio que uma sabe da outra bem ali. E as coisas entre elas só vão ficando cada vez mais quentes, porque a Evangeline não aceita as coisas que a mãe dela faz. Ela não quer ser esse tipo de monarca pro povo. Pelo contrário, ela sente pena das pessoas e quer mudar aquilo. Ela não aguenta mais a tirania da mãe dela. A mãe dela é uma tirana não só com o povo, como também com ela. Então, existem vários motivos para todo mundo querer passar aquela rainha. Só que, fazendo um paralelo com o nosso próprio mundo, a gente que é pobre, fudido, lascado, dilacerado pela vida, a gente tem medo dos ricos e poderosos. Se eles não fizerem a gente sentir medo, como é que a gente vai. Como é que o rico convence o pobre a não lhe passar a faca? Lhe fazendo sentir medo. E a gente vive nesse mesmo tipo de regime. A gente sente medo. Então a gente não faz nada. A gente não se revolta, a gente fica quieto. E eles continuam mandando e fudendo com a nossa vida, igualzinho a Rainha Vitória. E a Evangeline quer acabar com esse reino de terror, assim como a Ross. Nesse meio termo, não. Nesse meio tempo, elas vão se aproximando mais e acontecem umas coisas que eu queria muito contar, mas eu não posso contar porque é spoiler. Ai, eu tô sofrendo, eu tô em sofrimento. Eu tô em sofrimento. Mas agora que eu contei tudo que eu achei de bom na história, tudo que eu achei assim incrível, eu também preciso falar sobre um único ponto, assim, uma coisinha de nada que me incomodou e só por isso que o livro, que eu não dei 5 estrelas pro livro. Ele ficou com um 4,5. Por que que essa meia estrela se perdeu? Porque o final ele foi muito bom. O final foi muito bom. E por que que isso me incomodou? Porque depois desse final tem um epílogo. E acontece algo nesse epílogo que eu fiquei tipo. Botou perder o final perfeito. Se tivesse sido ali, naquele final, eu achei um final corajoso. E é isso que eu quero nos autores. Eu não aguento mais ler história de gente covarde que entrega o que agrada. Não, eu quero finais fortes que fiquem na minha mente, sabe? Finais corajosos. Eu não quero mais do mesmo, mas ai, foram felizes para sempre. Eu quero finais que arranquem a minha alma do corpo, me joguem no chão e pisem em cima de mim. É isso que faz com que o livro fique na minha cabeça. Vocês sabem, o último livro que eu dei 5 estrelas, as últimas partes do meu diário de leitura, eu estava literalmente sentada no chão, de camisola, com o rosto todo vermelho, me acabando de chorar. Porque o livro estava despedaçando a minha alma. E é isso que eu espero. Eu quero ter a minha alma depenada igual a galinha. Eu quero ter a minha alma depenada igual a galinha. É o que eu preciso. O final foi muito bom, mas o epílogo me deixou com um gostinho de tentou agradar gregos e troianos. Autores, não tentem agradar gregos e troianos, tá? Pode dar um tapa na cara do leitor com gosto, mas com gosto mesmo, porque é isso que a gente quer, a gente quer loucuras, basicamente. Eu perdi a palavra que eu ia falar, eu falo outra palavra, a palavra me sumiu. Mas, de verdade, autores, não tenham medo de ficarem para sempre presos na mente de um leitor. Não tenta agradar gregos e troianos. Faz o teu final e sustenta o teu final. Bota peito, mulher, bota peito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou meio curto, mas é porque tá fazendo tanto calor. E se eu ficar falando mais e mais, eu vou ficar cada vez mais acalorada. Olha o suor que tá descendo aqui em mim. Por quê? Porque eu tive que desligar o ventilador. E tá fazendo 35 graus. Aqui é Paraíba. Eu preciso de volta desligar esse ventilador urgentemente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conheçam Nas Presas da Coroa, As Presas da Coroa. Por que eu quero colocar um N? Por que eu quero colocar um N?
Conheçam As Presas da Coroa, o primeiro livro da Maria Eduarda Gaglianoni, que é um livro muito bom, um livro que eu dei 4 estrelas e meia, que vai ficar no meu hall de livros que eu mais gostei esse ano. Um dos livros que mais me entreteve. Foram só 200 páginas, mas foram ótimas 200 páginas, que eu me senti inserida no universo. A história é fluida, a história é muito boa, e eu recomendo para que todos vocês também conheçam e se divirtam e sintam a mesma euforia e raiva que eu senti em cada página. Porque ler é sentir, e eu senti muita coisa. Eu senti paixão pelas personagens, eu senti raiva da rainha Vitória. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!